Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os capítulos 18 e 19 de Números. Nesses capítulos, temos a sequência dos casos referentes ao sacerdócio. Continuamos com mais orientações relativas ao sacerdócio israelita. No capítulo 18, encontramos de um modo bem distinto as normas sobre os deveres e direitos dos sacerdotes e levitas, para que não houvesse mais ciúmes e inveja entre eles. Podemos dividir esse capítulo em 7 parágrafos. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 7, temos a descrição dos deveres de Arão e da sua família. O trabalho ministerial de Arão e dos seus membros da família sacerdotal, era cuidar para que as ofensas ao santuário fossem punidas. Os aronitas deveriam convocar os demais levitas para essa mesma tarefa, impedindo qualquer outro israelita de se aproximar do tabernáculo e de quem estivesse ministrando. Os sacerdotes teriam o dever de ministrarem no santuário e no altar, enquanto os levitas, veja bem, são funções diferentes. Os levitas não poderiam sequer se aproximar dos utensílios do santuário nem do altar, para que não morressem, bem como os sacerdotes que deixaram que eles se aproximassem. Os levitas, segundo a própria palavra de Deus, eram um presente de Deus dado à família sacerdotal, para que juntos realizassem os trabalhos no tabernáculo. Mas conforme o versículo 7 literalmente nos diz, mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar, e ao que estiver para dentro do véu, isso é do vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício, como dádiva. Porém, o estranho que se aproximar morrerá. Querido amigo, percebemos então, diante da rebelião vista no programa passado, por causa da inveja e da cobiça pelo ministério sacerdotal, Deus deixou então muito claro quais eram as responsabilidades dos aronitas e dos demais levitas. Afinal, é Deus quem determina os nossos ministérios. E conforme acabamos de ler, esses ministérios deveriam ser encarados como uma dádiva divina. O próprio sistema sacerdotal era uma dádiva a Israel, pois era o recurso divino para que o povo pudesse obter perdão pelos seus pecados. É um privilégio sermos designados para o serviço do Senhor. Ao invés de encararmos como algo pesado e obrigatório, temos que nos alegrar por participarmos do trabalho ministerial. E eu espero que este seja o seu sentimento. Qual é a sua tarefa na sua igreja? Qual é a sua tarefa na sua comunidade? Alegre-se, porque você pode estar envolvido no ministério. Em segundo lugar, nos versos 8 a 11, Deus dá aos sacerdotes as ofertas santíssimas. O que é bonito de ver aqui é que Deus, separando alguns para o seu trabalho, não se esquece de que eles necessitam de sustento. Tanto quanto os outros adoradores. Nesses versos, Deus definiu com clareza a maneira dos sacerdotes serem sustentados. Os sacerdotes poderiam comer as ofertas de cereal, as ofertas pelos pecados ou as ofertas de reparação. Deveriam comer com agradecimento, pois eram santíssimas, isso é, eram consagradas a Deus. As ofertas poderiam ser comidas pelos filhos e filhas, indicando também o cuidado divino pelas famílias sacerdotais. Só não poderiam participar desses alimentos quem estivesse impuro, quem estivesse contaminado. Querido amigo, podemos ter certeza do cuidado divino do seu sustento. Quando buscamos, em primeiro lugar, a Deus, o seu reino e a sua justiça, podemos estar seguros, podemos estar certos de que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Você tem experimentado esse cuidado divino na sua vida? Em terceiro lugar, nos versos 12 a 13, Deus dá aos sacerdotes as ofertas de cereais e libação. A bondade de Deus é percebida também na designação que vemos nesses versos. Todo o melhor do azeite, do mosto e dos cereais, as suas primícias. O fato dos sacerdotes serem designados para o serviço do Senhor fez com que tivessem da parte de Deus o reconhecimento de que, entregando as suas vidas a Ele para o servirem, Ele, Deus, se ocuparia com o seu sustento de primeira qualidade. Essa é a ideia desenvolvida por Paulo nos dias do Novo Testamento, em 1 Coríntios 9, 3 a 10 e em Gálatas 6, 6. Querido amigo,
Aquele que recebe bens espirituais deve compartilhar com aquele que lhe dá bens materiais. Podemos confiar que o nosso Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Se você está no ministério, saiba que Deus tem o melhor para você. Em quarto lugar, nos versos 14 a 19, Deus dá aos sacerdotes os primogênitos oferecidos. Veja bem, todos os primogênitos nascidos em Israel que pertenciam ao Senhor por direito de tê-los resgatados do Egito uma vez que Deus tinha escolhido os levitas para servi-lo, esses primogênitos deveriam ser resgatados e o valor do resgate deveria ficar com os sacerdotes para as diversas despesas do tabernáculo. Quanto aos animais primogênitos, os sacerdotes deveriam sacrificá-los de maneira normal e depois eles e suas famílias poderiam alimentar-se deles normalmente. Deve-se destacar a frase do versículo 19: a aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. O significado dessa frase é muito importante. Conforme vimos em Levítico 2,13, o sal deveria estar nas ofertas dedicadas ao Senhor, a fim de que essas ofertas não se deteriorassem. Assim, essa expressão provavelmente simbolizava a natureza indestrutível do sal, isto é, ele seria um pacto que não deveria ser quebrado como sal, um pacto inquebrável e incorruptível, conforme nós vamos ver também em Jeremias 33, 18 a 22. Em quinto lugar, no versículo 20, Deus revela que ele é a porção dos sacerdotes. Esse é um grande verso. Esse verso tem uma grande significação. Disse o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a sua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Querido amigo, o que mais poderia almejar a tribo de Levi, os sacerdotes, enfim, os que estavam envolvidos com o trabalho do Senhor? Nada, com certeza nada. Sabe por que não precisavam almejar mais nada? Porque Deus estava se dando a eles. Deus estava se dando para Arão e os seus descendentes e para todos os levitas, para que eles se ocupassem somente em servi-lo, fazendo com que a adoração dos israelitas fosse aceita por ele mesmo, por Deus. Enquanto as outras tribos teriam de possuir a terra, conquistá-la, defendê-la e depois cultivá-la, para dela se alimentarem, Arão e os seus se dedicariam totalmente ao Senhor. A porção dos levitas era o próprio Deus. Que bênção! O que você prefere? Posses? Bens? Herança terrena? Ou não tendo nada terreno, querer e ter somente a Deus, o Criador do céu e da terra? Aonde você quer colocar o seu tesouro? Eu espero que seja nas mãos do Senhor. Em sexto lugar, nos versos 21 a 24, temos os deveres e os direitos dos levitas. O foco agora muda de direção. Inclusive, Deus passou de falar de Arão e seus familiares para os levitas. As orientações para os sacerdotes nós já tínhamos visto lá em Levítico, mas agora Deus dava as suas orientações e suas regulamentações para os demais levitas. Eles ficariam com os dízimos que o povo de Israel daria ao Senhor. O dízimo, ou a 10ª parte, era a oferta por 1/10 do produto agrícola. Abraão e Jacó, como nós vimos lá em Gênesis 14 e 18, respectivamente, já tinham dizimado. E como veremos posteriormente no capítulo 27, haveria uma regulamentação mais específica sobre o dízimo, mas aqui ele é estabelecido para os levitas. Certamente, olhando para o futuro de Israel em Canaã, o dízimo foi estabelecido. O dízimo pode ser considerado como um pagamento pelo serviço prestado ao tabernáculo. É interessante isso. O trabalho deles, além de outras atividades, era não permitir que algum israelita se aproximasse do tabernáculo indevidamente. Embora devamos ressaltar que os levitas depois tiveram da parte de Deus algumas cidades espalhadas por todo o território de Canaã, como nós veremos no capítulo 35, o princípio é que eles não receberiam nenhuma parte maior do território de Canaã, nenhuma porção da terra como herança, pois, conforme os versículos 23 e 24,
e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. De novo, vale perguntar-nos. Pergunte a si mesmo, na verdade, onde você tem depositado o seu tesouro? Mas permita-me agora fazer uma aplicação bem prática e necessária para os nossos dias. Esses levitas aqui são os pastores, são os pregadores, são os músicos que vivem integralmente do ministério, pregando o evangelho, ensinando a palavra de Deus, louvando o Senhor, levando o povo de Deus a louvar o Senhor. São homens e mulheres que foram separados por Deus para fazerem o ministério religioso, para fazerem o ministério espiritual, de modo integral. Então, do que eles vão viver? Devem viver também das contribuições e dos dízimos dos crentes, dos filhos de Deus. O melhor sistema que as igrejas devem adotar é exatamente esse sistema bíblico, criado pelo próprio Deus. Mas o que acontece? Os ministros de Deus dos nossos dias estão se secularizando e muitas vezes o fazem. Por quê? Porque as igrejas não têm condições de dar-lhes o sustento necessário. As igrejas que eles pastoreiam não têm condições de dar o sustento necessário, um salário digno para si e para suas famílias. Assim, como resultado, eles vão trabalhar fora. E aí se secularizam e as igrejas sofrem, não se desenvolvem e assim não têm condições de sustentarem dignamente esses pastores. E aí o círculo vai se repetindo indefinidamente. Querido amigo, você tenha consciência de que, além de ser um privilégio, é nosso dever sustentar a obra de Deus? Avalie a sua vida. Verifique como você tem se comportado nessa área financeira. E em sétimo lugar, nos versículos 25 a 32, Deus também requer o dízimo dos levitas. É um detalhe significativo essa exigência. Deus, desde o versículo 1, estava falando com Arão e agora ele se dirige a Moisés. Para que Moisés dê essas instruções aos levitas. Por quê? Certamente para deixar claro aos levitas a posição de liderança de Moisés e o devido lugar dos levitas no ministério sagrado. Deus ordenou que Moisés orientasse os levitas que, ao receberem os dízimos dos israelitas, eles também deveriam dizimar como contribuição pertencente ao Senhor. Esses dízimos deveriam os levitas dar ao sacerdote Arão. E como literalmente os versículos 31 e 32 mencionam, depois de dizimarem o melhor a Arão, os levitas poderiam usufruir dos dízimos. Comê-lo-eis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque é vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos, para que não morrais. Querido amigo, nós temos aqui alguns princípios. Primeiro, assim como o ministério sacerdotal foi o responsável para prover a intermediação entre Deus e o povo, também Cristo é o nosso intermediário diante de Deus. Segundo princípio, os nossos ministérios são dados por Deus e devemos recebê-los como um privilégio, como uma bênção. Terceiro, a hierarquia deve ser respeitada, pois ela nos mostra que Deus é um Deus organizado. Quarto princípio, a melhor herança é o próprio Deus e não aquilo que Ele pode dar para nós. E um quinto princípio, os nossos dízimos são uma demonstração de nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem dado a nós. Como é que você tem agido nessas áreas? Esse é o nosso desafio. Que Deus nos ajude a aplicar essas verdades em nossas vidas. Muito bem. Depois de agora vermos, então, essas verdades do capítulo 18, no capítulo 19, encontramos outras regulamentações agora sobre a questão das purificações. Essas ordenanças são exclusivas ao livro de Números e ao período de peregrinação no deserto. É necessário entendermos que essas ordenanças foram dadas por causa do grande contato que os israelitas teriam com os mortos que cairiam no deserto, consequência da incredulidade do povo. Também esse capítulo podemos dividi-lo em 7 seções. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 8,
temos a exigência do sacrifício de uma novilha. A purificação sempre foi uma exigência de Deus aos israelitas. Deus então mandou trazer uma novilha vermelha, sobre a qual não tivesse sido colocada qualquer canga e que não tivesse nenhum defeito físico. E por não estar esse animal no padrão dos que eram sacrificados, pois era uma fêmea, deveria ser sacrificada fora do arraial, não diante do altar. O sacerdote Eleazar deveria supervisionar essa morte e depois pegaria um pouco de sangue para aspergir-o 7 vezes na direção do tabernáculo. Ainda depois, essa novilha deveria ser queimada e, enquanto isso, Eleazar deveria lançar no fogo um pedaço de madeira de cedro, isopo e lã vermelha. Depois disso, ele deveria lavar a sua roupa, se banhar com água, poderia entrar no arraial, mas estaria impuro até a tarde daquele dia. Também o levita que queimasse a ovelha, também esse estaria impuro até a tarde. Todo esse ritual era cheio de simbolismo, pois o propósito do ritual era purificar quem tivesse tocado num cadáver, num morto. A cor vermelha da ovelha e da lã simbolizavam o sangue, que era o requisito para a purificação. O fato da novilha ser fêmea e jovem simbolizava também a dádiva da vida, pois com esse procedimento estava se devolvendo a vida àquele que tinha se manchado com a morte por ter tocado num cadáver, por ter tocado no morto. Querido amigo, graças a Deus, porque de uma vez por todas, Jesus derramou o seu sangue para nos purificar dos nossos pecados. Em segundo lugar, nos versos 9 a 10, temos a exigência para guardar as cinzas da novilha. Nessa sequência do ritual, as cinzas dessa ovelha deveriam ser recolhidas e eram guardadas num lugar puro, mas fora do acampamento. Essas cinzas deveriam ser usadas na água da purificação para a purificação dos pecados. E o levita que fosse responsável por esses procedimentos também ficaria impuro até a tarde. E esse era um decreto perpétuo, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que estivessem morando entre eles. Em terceiro lugar, nos versos 11 a 13, temos o uso da água da purificação para quem estivesse impuro. Como dissemos, a apresentação de um culto puro ao Senhor era um pré-requisito básico para toda a nação israelita. E aqui vemos como, na prática, um povo que estava em marcha poderia se purificar dos seus pecados para apresentar sua adoração pura diante do Senhor. Veja bem, não haveria possibilidade de toda hora que alguém precisasse fazer um sacrifício, o tabernáculo deveria ser montado, deveria ser parado, o povo parado, então, para se apresentar aquele sacrifício. Não, no caso de alguém participar de um enterro ou que tocasse num cadáver ou ainda num animal morto, estaria impuro por 7 dias, e a única maneira dele se purificar era purificando-se através dessa água da purificação no 3º e no 7º dia. Devia ser aspergida sobre ele essa água. Em quarto lugar, nos versículos 14 e 15, temos então a purificação quando houvesse morte numa tenda. Devemos lembrar que, por causa da incredulidade, toda aquela geração de 2,5 milhões de pessoas morreria num prazo de aproximadamente 40 anos. Olha só, se você fizer os cálculos, eu fiz esses cálculos para esse programa, você vai perceber que haveria, em média, por volta de 170 a 200 mortes por dia no arraial israelita. Então, quando houvesse uma morte dentro de uma tenda de algum israelita, como é que deveriam proceder essas famílias para com seu morto? Ora, deveriam sepultá-lo, lógico, mas esse contato faria com que ficassem impuros. Então, qual era o procedimento? O procedimento não era parar toda a comitiva, mas sim purificar-se. Com o quê? Com essa água purificadora. Em quinto lugar, no versículo 16, temos a orientação para quem estivesse impuro por tocar em algum cadáver em campo aberto. Em campo aberto quer dizer não na tenda ao estarem acampados, mas estando em marcha, caminhando em suas peregrinações pelo deserto. Também nessas ocasiões, a pessoa ficaria impura durante 7 dias. Aqueles que cuidassem do enterro do morto ficariam impuros durante 7 dias. E, novamente, a água da purificação é que poderia providenciar a condição de pureza, de santidade,
para que ele pudesse novamente estar no meio do arraial e celebrando ao Senhor em adoração. Em sexto lugar, nos versículos 17 a 20, temos os passos para a purificação daquele que estivesse impuro. Eram 3 os requisitos para essa purificação. Primeiro, provavelmente um levita puro deveria espargir essa água sobre os contaminados no 3º e no 7º dia. Segundo, esses deveriam lavar as suas próprias roupas. E terceiro, eles deveriam se banhar também para então serem declarados puros novamente. E finalmente, em 7º lugar, nos versículos 21 e 22, temos a purificação daquele que ministrava a purificação aos seus irmãos israelitas. É interessante percebermos como uma impureza causava outra impureza. E assim, aquele que tinha feito a purificação, também ele deveria se purificar, lavando as suas vestes para apresentar-se digno na adoração, e haveria um prazo para essa liberação, até a tarde. Isto é, ele estaria limpo cerimonialmente somente no dia seguinte, uma vez que o dia, como você deve se lembrar, terminava ao final da tarde. Querido amigo, quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele tocou no esquife, ele tocou no morto, e sem se importar com essa impureza cerimonial, ele trouxe vida aonde reinava a morte. Ele devolveu vida ao morto. Assim, como o homem sem Cristo está morto e sem a aplicação da água viva em sua vida, ele continuaria morto, essa água simbolizava a vida e salvaria da morte aquele que por ela fosse purificado. Mas o texto de Hebreus 9, 13 a 14 é muito significativo nesse aspecto. Nós lemos ali essa passagem num livro que nós não conhecemos o autor. Se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Querido amigo, que maravilhoso Salvador nós temos! Que grande salvação é essa que Ele nos proporciona? Você tem se apropriado do sangue do Cordeiro de Deus? Muito bem, chegamos ao final de mais um período de estudo no livro de Números. Eu espero que você tenha aproveitado e tenha de Deus a capacitação para praticar a sua vontade. Escreva para nós, compartilhamos como Deus tem falado ao seu coração. Para nós, a sua comunicação é muito importante. Que o Senhor te abençoe e até o próximo programa. Um abraço.